Então, sejam bem-vindos à nossa penúltima aula ao vivo da nossa disciplina de Tecnologia da Informação e Comunicação. Hoje eu vou falar um pouquinho, sobre a aplicação da informática no âmbito da zootecnia. A gente já falou sobre tecnologia, já falamos sobre informação, banco de dados, e hoje eu vou falar um pouquinho de como aplicar a informática no âmbito da zootecnia, tá? Antes de eu continuar aqui, queria avisar que eu já publiquei a nota da atividade 2, do questionário 2. Está faltando corrigir ainda a atividade do Alex, que deu um probleminha, eu tive que mandar o questionário manual. Mas acho que até hoje à noite eu já corrijo e posto, o restante eu já postei, tá? Na semana que vem, a gente vai ter aula na próxima quinta-feira, dia 21, e depois eu vou postar no grupo, por conta de uma agenda minha em Cuiabá. A aula do dia 21 eu vou ter que transferir para a noite, às 19h30, horário de Brasília, tá? Só essa aula que eu preciso, que é a última, na verdade, que eu preciso transferir de horário. Mas eu posto no grupo depois certinho, tá? O que era 13 horas de Mato Grosso, 14 horas de Brasília, vai para as 19h30 de Brasília e 18h30 de Mato Grosso. E na semana que vem, a gente tem a nossa prova, que é ao vivo, e vai ter 2 horários, vai ser dia 26 à tarde, isso também eu mando no grupo depois certinho, tá? Vai ser dia 26 às 14 horas, com uma breve revisãozinha aí de meia hora, 40 minutos, e dia 27 à noite, às 19h30 horas, tá? Então você escolhe um dos 2 horários para fazer, e aí pode ir lá fazer, tá? Vai ser 1h30 de prova, No dia 26 eu vou fazer a revisão ao vivo, do dia 27, eu vou pegar a gravação do dia 26 e vou disponibilizar no SIGA-A, tá? No dia 27 não tem revisão ao vivo, é só a abertura mesmo. Esses informes depois eu vou passar limpo e postar lá no nosso grupo, tá? Então, retornando aqui, o uso da aplicação da informática na zootecnia, uma das maneiras é com base na gestão e manejo de rebanhos, é uma solução, uma das. Então, para efeito de identificação, por parte de alguns produtores rurais, geralmente é adotada uma classificação constante na cartilha do FCO, que é o Fundo de Financiamento Centro-Oeste, em que ele classifica o que é produtor, microprodutor, E por essa cartilha, que na verdade, como você tem uma falta de regulamentação, de legislação que fala sobre isso, essa cartilha do FCO ela tem sido utilizada como bíblia para isso, como guia, na verdade, para isso. E ela classifica os mini produtores, quem tem receita bruta anual de até R$150 mil, e os pequenos produtores com a receita bruta anual entre 150 mil e 300 mil. Acima disso, ela já considera como produtor rural, tá? Grande parte das propriedades rurais brasileiras pertencem a mini e a pequeno produtor, que em geral produzem diversas culturas com mão de obra geralmente familiar, ou predominantemente familiar. Esses produtores muitas vezes possuem pouca técnica, tecnologia e conhecimento. Uma pesquisa recente feita pelo curso de agronomia aqui de Cáceres identificou que aqui em Cáceres, quase 60% das pequenas propriedades rurais, ou dos mini produtores rurais, eles não possuem nenhum tipo de qualificação, simplesmente eles herdam conhecimento passado de geração em geração, que não deixa de ser ruim, porém ele é um pouco menos eficiente, tá? Porque você aprende a fazer de um jeito e até que você descubra um jeito novo, leva-se muito tempo e tal. E a produtividade dessas propriedades rurais, ela ocorre abaixo do seu potencial real. Por que isso ocorre? Porque, como eu comentei, como o conhecimento é passado de geração em geração, muitas vezes você busca um jeito mais fácil, não quer às vezes inovar, não prefere arriscar, porque se arriscar corre o risco de perder toda a produção, corre o risco de perder o rebanho. Então, não consegue ver agregação de valor. Então, muitas vezes esses pequenos produtores, até por não ter um fundo de reserva, eles não se arriscam, tá? E mesmo com algumas adversidades, esses produtores respondem por grande parte dos alimentos dispostos no mercado interno. E boa parte dos alimentos na mesa dos brasileiros é oriunda dos pequenos produtores,
conforme a gente verifica nesse levantamento da CONAB, né, da Companhia Nacional de Abastecimento. Então, aqui tem um gráfico que mostra o perfil, deixa eu pegar aqui minha caneta, mostra aqui o perfil dos produtores, né, da região norte e centro-oeste, e menos, né, de 10%, menos desses, na verdade, grande parte desses produtores, aproximadamente 80% deles, tem uma área com menos de 10 hectares, tá? Então, esses produtores, apesar de altamente relevantes, eles concorrem de maneira desigual com grandes produtores ou latifundiários, né? A produção desses grandes agropecuaristas são geralmente monoculturas e commodities, né? Soja, milho, algodão, as quais são destinadas parte para exportação e parte para o mercado interno, enquanto que o pequeno produtor se limita apenas ao mercado interno, né? Então, por esse motivo, a adoção de ferramentas de gestão, principalmente para os pequenos, ela é essencial para o manejo da atividade rural, em especial para os mini e pequenos produtores, né? E acaba sendo, muitas vezes, um fator determinante para manter esses produtores vivos aí na atividade, tá? Então, o que é manejo, né? Vocês já devem saber, até porque vocês já estão no curso há um tempo, né? E o manejo é o ato de submeter os animais aos cuidados de alimentação, de trato e de higiene, a fim de torná-los mansos, limpos e sadios. O manejo e a gestão adequada da atividade pecuária não deve estar somente embasados em conhecimento individualizado sobre determinadas áreas, financeiro, RH, tecnologia, mas também numa interpretação da interação desses elementos. Então, para que isso seja possível, é necessário que maior quantidade de informações, tá, isso remete lá ao nosso estudo anterior, possa ser armazenada e estruturada, no sentido de armazenada e guardada adequadamente, de forma a subsidiar o processo de gestão da atividade. Ou seja, para que você tenha uma gestão adequada e um manejo adequado, quanto mais informações relevantes vocês conseguirem gerar, e quanto mais organizadas essas informações ficarem, melhor vai ser o processo de gestão. Então, dentre as atividades, tarefas de manejo da atividade pecuária, destaca-se o manejo sanitário, reprodutivo e nutricional, que geralmente são as três pontas principais, né? E aí, assim, o manejo sanitário, né, ele integra com a alimentação e a genética, né, que forma a base que sustenta qualquer tipo de pecuária, e geralmente não significa risco para a saúde humana nem para outros animais, né, quando muitas vezes não é tratado adequadamente. O reprodutivo é um conjunto de prática relacionada com a reprodução do animal, que visa otimizar a eficiência reprodutiva, né, e abrange as características ligadas à reprodução da fêmea, envolvendo desde a desmama até o último parto. E o nutricional, que o sistema de produção da pecuária apresenta diferente eficiência dependendo da utilização e do tipo de alimento fornecido ao rebanho. Então, é importante considerar uma boa nutrição para que você possa aumentar a eficiência e o uso certeiro de recursos para que você possa ter o ganho nutricional adequado. Então, para começar, né, muitas vezes, você precisa, antes de você, né, montar, antes de você, de fato, começar a estudar o processo, a gente tem que falar também de um processo chamado de escrituração zootécnica, que acho que vocês já ouviram falar também, né, mas eu vou relembrar, porque faz parte aqui da nossa aula. Né? O que consiste esse processo de escrituração zootécnica? Então, para que seja possível a implantação de um sistema de manejo adequado, é crucial que as informações relativas ao rebanho estejam disponíveis e atualizadas, né? Isso somente é possível através do sistema de escrituração. Então, essa escrituração zootécnica é tudo que vocês vão anotar, né, seja manual ou informatizada, que eu vou explicar também já já, e que vão ser relevantes para um processo de tomada de decisão, tá? Ela consiste num conjunto de práticas, e aí não é fazer só uma vez, é fazer sempre de maneira constante, de anotar as coisas que acontecem na propriedade rural, que tem a ver com a finalidade, né, o objeto da propriedade, seja exploração animal, meio de cultura, entre outras coisas. E é o mecanismo formal de registro de toda a estrutura de propriedade, né? Então, como localização, acesso, área, relevo, clima, divisões, área, pastagem, benfeitoria,
rebanhos, entre outras coisas, tá? O que fez e o que não fez geralmente merecem a anotação, tá? Também consiste nas anotações de controle de rebanho, como ficha individual por animal, a genealogia, ocorrência de desempenho, e como eu falei, pode ser feita de maneira manual ou informatizada. Na escrituração manual, o produtor utiliza fichas individuais para o registro de desempenho de cada animal e ficha coletiva para o controle de prática geral, né, que tem a ver com custos gerais ou custos fixos que são atribuídos a todos os animais ou propriedade. Essas fichas são armazenadas em arquivos físicos, geralmente na propriedade ou com o contador. Tá? Na escrituração informatizada, as fichas estão contidas em programas específicos de computador, que eu vou mostrar um programa aqui no final como sugestão, que é um programa gratuito, tá? Os benefícios da escrituração informatizada são grandes, pois além de permitir maior controle, detalhe e integração da informação, essa informação é disponibilizada de maneira mais fácil e rápida ao usuário. Então, professor, o de informática, um sistema de escrituração informatizada é melhor para mim? Não sei, depende do tamanho da sua propriedade, depende do tamanho do seu rebanho, tá? A escrituração manual, apesar de você ter ali na mão e talvez ser um pouco mais fácil de lidar, ela tem um problema de gerar relatório, ela tem um problema que leva um pouco mais de tempo, a organização precisa ser impecável, né, para você buscar ali informação, enquanto que a informatizada, apesar de ser altamente rápida e eficiente, se ela não for bem alimentada, se ela não for bem escrita, ela pode gerar problema e prejuízo também, tá? Lembra que eu comentei com vocês também que você não ter uma informação é muito melhor do que você ter informação errada, né? Isso acontece muito com a escrituração informatizada. A pessoa não anota todas as informações que deveria anotar, e aí você acha que está um cenário, um panorama, de repente está outro cenário, outro panorama, tá? Então, falar um pouquinho mais da manual, depois eu vou falar da informatizada, tá? Então, a ficha de controle de rebanho, ela é utilizada mensalmente no rebanho, registrando a entrada e saída, obtendo o estoque de gado do início e fim de cada mês. Essa informação, além de dar base para você saber o controle patrimonial da fazenda, ela auxilia também o preenchimento de declarações que a Receita Federal exige, o INDEA, muitas vezes a SEMA, dependendo da situação, tá? E na definição de quantidade de insumo adquirido, vacina, produto veterinário, ração, sal, entre outras coisas, tá? Esse aqui é um exemplo, né, de ficha de conferência de rebanho. Aqui eu tenho, né, nessa primeira coluna, a categoria, tá? Na segunda coluna, o saldo do mês anterior, tá? Quanto que tinha de cada uma. As entradas, né, o que foi comprado, o que foi transferido, que veio, né, de transferência. A saída, o que nasceu, o que foi vendido, né, no caso está compradas aqui, mas é o que foi vendido, o que foi transferido. E, por fim, o saldo, tá? Tem também o registro de uma mudança de categoria, por exemplo, uma novilha de 2 a 3 anos passou para vaca, né? Então você faz o registro aqui também. E a existência atual, né? O saldo final, numa determinada data, 30 de janeiro, 30 de fevereiro, 30 de dezembro do ano tal, tá? Geralmente essa ficha ela é mensal, né? Você sempre vai fazendo mês a mês. E geralmente a mudança de categoria costuma ocorrer no fim de cada ano agrícola, que geralmente é 30 de junho, tá? Outro modelo de ficha é a ficha de compra e venda de gado, que é utilizada para controlar aquisição e venda, também dá subsídio para conferência de rebanho, e também fornece dados para a Receita Federal e INDEA, entre outras coisas, tá? Então, aqui tem as informações de data, categoria, idade, né, qual foi a finalidade da compra, né, se é reprodução, recria, engorda ou abate, valor de compra, né, a quantidade comprada, vendida e o peso médio vivo e morto, tá? Então, também, basicamente, para controle, tá? Ficha de prática sanitária e de manejo, né? Essa informação auxilia o produtor ou administrador na verificação do cumprimento dos calendários de controle sanitário e de manejo da propriedade. Então, para fazer um controle
né, de vacina, fazer anotação do que foi, né, qual que foi a natureza da prática, né, como aplicação de vermífugo, carrapaticida, berlicida, mosquicida, desmama, marcação, castração, diagnóstico de gestação, entre outras coisas, tá? Suplementação alimentar. Então, você vai fazendo a anotação, tá? Geralmente, na parte de categoria, você pode criar categorias por raça, né, ou número de animais, para não, né, botar uma numeração ali, para não ficar escrevendo nome, né, porque não é todo produtor que às vezes atribui nome ali aos animais. Então, geralmente atribui a numeração e faz o controle por elas, tá? A ficha de pesagem individual, que ela é utilizada para controlar ou individualmente ou por lotes, né, porque às vezes você faz aquisição por lote, né, de gado, o desenvolvimento dos animais de recria e engorda, e aqui é um ponto interessante, tá? Muitas vezes, alguns produtores, eles fazem uso de lotes diferenciados de suplementação, de alimentação, e depois compara se houve uma melhora de ganho, peso individual ou coletivo nesses animais, tá? Eu mudo pastagens, eu faço sistema de rodízio de passagem, faço sistema de divisão de lote para alimentação, e depois eu comparo, né, se houve ganho, se houve eficiência nesse procedimento, tá? E aí essa ficha também auxilia nas fases, né, na identificação das fases que os animais necessitam de tratamentos diferenciados e tal. E até mesmo para saber também quanto tempo ele ganhou, qual é o período que ele mais ganha peso, qual é o período que esse peso estabiliza, né? A partir daí esse peso não vai aumentar, ele só tende a diminuir, entre outras questões, tá? A ficha de controle de mortes também, tá? Utilizada para controlar o índice de mortalidade na fazenda, tá? Onde você registra o número do animal, sexo, categoria, possível causa da morte. E essa informação é importante, tá? Porque pode auxiliar na assistência médico-veterinária e controle sanitário do rebanho. Mas como assim, professor? Tá? Tem plantas que vocês já devem conhecer, que são tóxicas a alguns animais, né? Pode ter uma determinada região da fazenda ali, da propriedade, que tem cobra, que tem alguns animais peçonhentos, que podem picar o gado e fazê-lo adoecer, né? Então, nessa ficha, por exemplo, não tem registro de GPS, mas tem alguns programas, alguns softwares que você coloca um colar, um brinco no gado, e ele registra por GPS aonde que esse animal esteve, né? E aí, se você comparar, por exemplo, pegar as 5 vacas que morreram nessa semana, vamos dar uma olhada no GPS, não é o caso da ficha manual, tá? Mas vamos dar uma olhada, por exemplo, na eletrônica, né? Onde o gado passou, onde ele teve, o que ele comeu, para a gente fazer uma correlação e saber se teve alguma associação aí de remédio com alimentação, de picada de algum animal, que possa ter levado esse animal a óbito, tá? Então, essas são as principais fichas. Tem outras, tá? Mas não vou ficar detalhando muito. E a escrituração eletrônica de rebanho, que já é essa sim a utilização de softwares, tá? Que pode ser feita, né, de maneira gratuita ou paga, tá? Professor, um programa bom é só um programa pago? Não, tá? Você tem bons programas gratuitos que podem fazer essa escrituração eletrônica de maneira gratuita. Qual que é a diferença entre você utilizar um software gratuito e um software pago, tá? Um software gratuito, você vai ter que adaptar a sua propriedade, né, o seu modo de operação, ao me ouvindo. Ah, tá. Perdão, pessoal. Acho que a internet minha caiu aqui. Diga para mim no chat até onde vocês ouviram. Acho que foi um minutinho só que caiu. Que qualquer coisa eu retorno.
internet hoje aqui em casa está oscilando bastante, até estranho não ter caído outras vezes, tá? Software gratuito, tá, né? Então, a diferença principal, né, é que o software gratuito, obrigado, Maida, você não pode customizar muita coisa, é aquilo que está lá e pronto, acabou. Um software pago, você pode customizar, você pode personalizar ele, modificar ele, para gerar os relatórios ou as informações que vocês precisam, tá? Como, por exemplo, essa informação de rastrear o gado por GPS, geralmente não tem em software gratuito, geralmente isso é só em software pago, né? Informações mais detalhadas, relatórios personalizados, né? Por exemplo, eu sei de uma fazenda aqui de Mato Grosso, aqui de Cáceres, que ela precisa exportar o gado vivo, né, para a Bolívia, por exemplo. E ela precisa que na guia de exportação, né, de transferência animal, saia em língua brasileira, né, e saia em boliviano, em castelhano, né, em espanhol. Então, esse próprio software faz a conversão das guias, dos documentos, todos os documentos, né, que estão em português brasileiro, eles convertem para espanhol, castelhano, na verdade, que é o idioma aqui da Bolívia. Né? Então, você não vai achar software gratuito que faz isso, é só um software pago. Tá? Mas, professor, às vezes o software é caro, né? Geralmente essas licenças, pessoal, você paga um valor fixo para comprar o programa e todo mês você paga uma mensalidade para customização, para uma mudança de legislação, uma atualização do programa, entre outras coisas, tá? Porque um programa hoje pronto, ele nunca vai ficar pronto para sempre, tá? Por conta das mudanças constantes em legislações, seja na INDEA, SEMA, Cefaz, né? É preciso que esses softwares passem constantemente por atualizações, né? Então, eu vou falar para vocês de alguns softwares, tá? Apresentar alguns para vocês e mostrar um aqui para que vocês conheçam também, tá? O primeiro é um chamado Seu Rebanho no celular, que é um aplicativo móvel, né, destinado à coleta e gerenciamento zootécnico, né, das informações do rebanho. Ele permite o cadastro de atividades como aborto, natimorto, apartação, aplicação de medicamento, compra, entoramento, inseminação, morte, pesagem, ordenha, entre outras coisas, tá? Ele tem uma vantagem que ele funciona totalmente offline, então não precisa da internet para ele rodar, e roda por aplicativo de celular, não precisa estar instalado no computador, tá? Então, apesar dele possuir muitas funcionalidades, o software é muito pouco intuitivo, né? Ou seja, não é fácil de mexer, tá? O que às vezes torna um pouco difícil a utilização. Quem mexe bastante com aplicativo, com celular, consegue utilizar bem, mas quem não é habituado não vai conseguir utilizar, tá? E também ele precisa ser baixado fora das lojas de aplicativo, né? Ou seja, ele não é um software oficial. O que é um software oficial? Quando ele é disponibilizado na Play Store, na iOS, né? Na da Windows lá, que eu esqueci o nome, tá? Nas lojas de aplicativo. Então, você consegue baixar ele pelo Google, porém, na hora de você instalar, vai dar um monte de aviso de que esse software não é recomendado, porque não é oficial e tal, tá? Aqui são os prints de algumas telas, né? Então, da tela principal, né? Aqui da tela principal. Essa aqui já é uma tela de animal, né? Que você registra as informações, né? Se você quer alterar, inserir as informações, né? Aqui uma outra tela de as atividades, relatórios, ficha individual, né? Importação e exportação dessas informações e o menu principal, né? Então, assim, ele não é muito fácil de mexer, porém, é um software gratuito, né? E ele também não é compatível, a exportação dos relatórios não é compatível com outros softwares. Então, assim, é um software de início, porém, não é tão, assim, né, como é gratuito, também não é tão vantajoso ainda. Está muito cedo ele pode amadurecer um pouco mais. O outro é um software chamado Sistema Rebanho Gado Leiteiro, que também é um aplicativo móvel, né, de celular, destinado a criadores de gado leiteiro e consultores da área, veterinários, zootecnistas, enfim. E ele é um aplicativo portátil que tem o objetivo de gerenciar o rebanho leiteiro do criador, né? Ele é mais voltado para
né, pro gado leiteiro, né, estão voltados para o gado de corte, porém cabe algumas adaptações. Também tem ficha do animal, as informações de foto, nutrição, entre outras coisas, tá? Também trabalha com inseminação artificial, a confirmação de prenhez, alerta para confirmação de prenhez, entre outras coisas, né? Ele tem um ponto fraco que ele não tem cópia de segurança, então se seu celular der pau, você perde todas as informações, não tem como recuperar. Porém, já esse software aqui, ele pode ser baixado na loja oficial de aplicativo. Se vocês buscarem lá, vocês vão encontrar, tá? Ele tem uma opçãozinha aqui de mostrar a dica de utilização, né? Então, quando está no início, eu recomendo deixar marcado, porque ele vai meio que ensinando, ele é um aplicativo que ensina a mexer nesse aplicativo, tá? Já conheceu ele, sabe como funciona, desmarca essa opção, deixa como não. E aí você tem a opção, né, para gerenciar rebanho, fazenda, gerar relatório, entre outras coisas aqui, tá? O Procreare, ele já é um aplicativo para computador, ou seja, para desktop, ainda não tem versão dele para aplicativo de celular. Também permite o cadastro de fazenda, de animais, incluindo o controle zootécnico, né, produtivo, ganho de peso e produção de leite. Permite a emissão de relatórios gerenciais operacionais, né, também tem módulo de controle de estoque e também financeiro, que é uma coisa importante. Dentre esses que eu estou apresentando, é o que apresenta com maior número de funcionalidades, tá? E aparência um pouco mais profissional, tá? Sem falar que também, até por isso, né, como ele tem aparência mais profissional, tem mais função, ele é um software pago, né, ele tem um custo significativo para aquisição, tá? E também ele não tem ainda uma versão disponível para aplicativo, para celular, pelo menos não ainda, né? Pode ser que eles estão desenvolvendo, mas não está disponível, né? Tem algumas telas dele, né? Ele é um pouco mais completo do ponto de vista, só para mostrar mesmo, né? Relatório que ele gera e tal. E o C7, gado, corte, manejo 1. Né? Você tem vários, na verdade, é uma parte de um software maior, tá? que gerencia a fazenda. Ele é um pouco mais voltado para o gado, esse aqui, né? Com foco no rebanho bovino, já voltado à pecuária de corte. Tá? Faz registro de pesagem, de operação de sanidade animal, registro de operação de manejo produtivo, né, e você pode cadastrar os dados da propriedade, do rebanho, a ficha de gado, os produtos veterinários utilizados. Alguns indexadores, por exemplo, cotação da arroba do gado, cotação da arroba do dólar, né? Dá para fazer filtro, e esse aplicativo, que funciona em celular, pode ser integrado para o sistema da versão. Ele tem a versão aplicativo e tem a versão desktop, a versão para computador, tá? E também pode ser instalado e baixado nas lojas oficiais de aplicativo, tá? Esse aqui, eu acho que ele é gratuito, tá? Eu não lembro... ele é gratuito, mas ele tem uma versão Plus que é paga, tá? Essa aqui é só uma tabela comparativa, né, que mostra os pontos, que analisa os itens, né, na verdade, de possuir versão móvel, né, para celular, se é gratuito, se é livre, né, se permite imagem animal, se a interface, né, se a tela, os botões são fáceis de mexer, se permite vários tipos de espécies de animais, se tem opção de backup e se gera relatórios, tá? Então, eu falo assim, todos geram relatórios, né, porém, tem alguns que geram relatórios melhor do que o outro, tá? Esse aqui, né, o Software Rural Pro, ele é um software de gestão rural, né, como um todo. Ele é um programa desenvolvido pela Emater do Distrito Federal. Esse aqui, eu vou deixar postado no SIGA hoje à noite, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona. E eu vou postar no SIGA o aplicativo de instalação dele e vou postar junto um manual de utilização desse software, tá? Caso vocês queiram, alguém que já tem uma propriedade rural, alguém que já trabalha na propriedade rural, inclusive, isso pode ser tema de TCC de vocês, tá? Eu sei que vocês não estão ainda na fase de escrever o TCC, mas lá na frente,
Ah, eu quero fazer um TCC, eu vou pegar uma propriedade rural e vou fazer um relato dessa propriedade rural antes de um software de gestão e depois da implantação de um software de gestão para fazer os comparativos, para ver se melhorou ou piorou a gestão dessa propriedade, tá? Então, ele é um software gratuito, eu acho ele bem simples de mexer, todo em português, tá? Ele foi desenvolvido pela Emater do Distrito Federal. Ele permite aos técnicos e aos agricultores, de maneira muito simples e objetiva, analisar o desempenho econômico das propriedades rurais, tá? E os usuários podem fazer simulações com diferentes explorações, áreas, custo de produção, disponibilidade de mão de obra, renda, equipamentos, né, inventário patrimonial, entre outras coisas. Tá? Então, deixa eu abrir ele aqui para a apresentação, só para mostrar ele aqui para vocês. Deixa eu carregar ele aqui. É uma pena, porque assim, a última versão dele é de 2013. Eu acho que o manual que eu tenho, o manual que eu vou postar para vocês, fala da versão, deixa eu ver se fala da 13 ou 2010. É o manual da versão de 2010, mas não tem muita mudança, tá? Ele não tem muita diferença da versão de 2010 para 2013. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Aparecendo, peraí. Deixa eu ver aqui. Só responde no chat aí para mim se vocês estão conseguindo ver essa tela aqui do programa. Se eu volto para a tela aqui da aula, ele dá zoom infinito aqui. Tela branca, professor. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou conseguir mostrar ele totalmente, porque ele dá o zoom aqui. Deixa eu ver. Vocês conseguem ver que eu estou passando o mouse aqui em arquivo, propriedade, inventário, produção. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim, né? Tá. Vou deixar ela minimizada aqui um pouquinho, que eu acho que fica melhor. Então, nesse software, né, ele tem a opção de você fazer backup, importar a propriedade, né, tem importação de versões anteriores, né, então você pode fazer aqui o cadastro da propriedade, né, fazer aqui uma simulação de uma propriedade, situar no mapa, fazer um inventário, né, que isso aqui geralmente você utiliza nas declarações de ITR, né, o Imposto de Renda Rural, né, o ITR, você lança valor de terra nua, cultura permanente, né, máquinas e benfeitorias, construções, animais, estoques, gráfico, né, com base nas informações que você lançar, relatório, né, aqui do ambiente de produção, né, você pode inserir valores de salário fixo, custo fixo, despesa familiar, lançar receitas e despesas, tá? Ele tem, nessa parte de produção, ele tem uma parte gerencial financeira aqui, né? Ele tem a opção do análise econômica, análise geral da propriedade, né? Análise econômica entre propriedades, então se você tiver duas cadastradas e lançar as informações da maneira correta, ele faz isso, tá? Tem algumas tabelas aqui também, tem aqui calculadora, bloco de notas e tal, né? E tem os ícones aqui que você pode ir direto, né, lançando essas informações. Então, ele é né, ao mesmo tempo que ele é um gerenciador financeiro, né, da propriedade, ele também emite esses relatórios para tomada de decisão, tá? Então, é um software, como eu falei, gratuito, tá? Deixa eu parar aqui o
o compartilhamento, para voltar aqui para a tela, tá? Deixa eu fechar aqui o programa, que ele para com esse zoom infinito aqui. Então, esse programa ainda não postei, tá? Hoje à noite eu queria apresentar ele primeiro, antes de postar. E como eu falei, né, ele é muito simples assim de utilizar, é de grande ajuda. Você tem outros aplicativos ainda, na verdade, outros softwares que são bem mais caros. E aí, qual que é o valor, professor? Tem programa que chega a custar aí a aquisição dele 400, 500 mil reais e mais 20, 30 mil reais por mês de manutenção. Depende do tamanho da propriedade, tá? Depende do tamanho que essa propriedade vai ser. Então, professor, por que eu devo utilizar um software desse, tá? Muitas vezes, pessoal, quando eu vou em algumas fazendas, sítio de amigo meu, algumas propriedades rurais, eu já fiz consultoria também nessa parte, que a gente até deve trabalhar no semestre que vem, com essa disciplina de planejamento rural. Muitas vezes eu peço para a pessoa assim, me dá os dados aí da propriedade para eu ver como é que ela está. E a pessoa não sabe, ou vem com um caderno tudo rabiscado, um monte de anotação, um monte de folha pendurada, né, que você não sabe da onde que começa. Ele começa na página 5, volta para a página 3, a anotação está lá na página 10. Aí é umas coisas importantes, ele vai anotando lá na última página, e você fica vai e vem no material, né? E a vantagem de você utilizar o software é que você vai sempre ter as informações de maneira confiável, partindo do princípio de que você vai inserir todas as informações de maneira correta. E outra vantagem é que se você precisar de uma consultoria financeira, se você precisar de um registro, né? Quando é que eu dei essa vacina? Você vai lá no software, a informação está ali na palma da sua mão. Quando é que foi aplicado tal medicação? Você vai lá e busca, está ali, né? E muitas vezes o que eu percebo em muitas propriedades é que a pessoa não tem o controle para saber se ela está progredindo ou não. O fato, às vezes, dela vender um caminhão de gado, né, dela ver o dinheiro entrando, não necessariamente significa que ela está tendo renda e que ela está progredindo, tá? Daqui a um tempo pode ser que comece a diminuir, pode ser que as contas comecem a apertar, né? Hoje, por exemplo, o preço da arroba do boi está muito alta, né? Então, a gente não sabe se ela pode baixar, se ela vai subir mais, né? A arroba do boi hoje está o dobro do preço de que 2, 3 anos atrás, né? Então, se você vendi todo o meu gado, porque o preço estava lá em cima, e sair gastando dinheiro, daí você vai e compra o gado com a arroba cara, daí a pouco essa arroba despenca, você vai perder dinheiro, né? Muitas vezes pode quebrar a fazenda. Então, você registrando que você comprou um boi, né, ou um bezerro num custo, estou chutando aqui, tá? De R$220 a arroba. Você gastou uma média de R$30 por arroba de custo fixo e variável. Você sabe que você não pode vender esse gado por menos de 250 arroba, que menos que isso você está aceitando perder o dinheiro, tá? É certo que você perca dinheiro. Então, sem falar que muitos órgãos de tributação, órgãos de controle, exigem esse tipo de registro, né? Tem frigorífico que só compra gado se você tiver rastreabilidade, se você provar que esse gado se alimentou numa área que não foi desmatada irregularmente, que esse animal não foi maltratado, que ele foi bem vacinado, entre outras coisas, tá? Por isso a importância desse software. E você utilizar, por exemplo, da inteligência ou de um bom software para tomada de decisão é fundamental, tá? Então, mas em que sentido, professor? Ora, numa mistura de ração, de alimentação que seja mais eficiente, né, que consiga manter o peso, que ainda assim você consiga fazer ela de maneira mais barata, em algum remédio, algum insumo que seja genérico, um pouco mais barato, né, você também consegue fazer isso. Então, são várias maneiras de você se utilizar, né, fazer o uso da aplicação da informática na zootecnia. O importante é você sempre ter as anotações. Uma professora, eu não tenho dinheiro para o computador, eu não tenho dinheiro para comprar um software desse, com um aplicativo. Tudo bem, começa no caderno, começa nas fichas, mas não deixe de fazer essas anotações, tá? Porque tem um ditado que diz assim, que o que não está escrito, o vento carrega, tá?
Então, para você lembrar depois de dar uma vacina, de dar um vermífugo, de dar um produto, é muito fácil de esquecer, tá? Para os meus animais, eu tenho 4 cachorros aqui em casa. De 6 em 6 meses, eu dou um remédio chamado Bravecto para eles, que é um antipulga e anticarrapaticida. Na verdade, o remédio fala que é só para 90 dias, né, 3 meses, mas aqui em casa funciona tranquilamente por 6 meses. Eu sempre anoto na carteirinha de vacinação dos meus cachorros, por exemplo, a data que eu dei o remédio, né, o Bravecto, porque para eu não esquecer, tá? Porque eu sei que daqui 6 meses eu tenho que dar a dose de novo. Eu achando, não achando o carrapato, eu vou lá e dou o remédio, né? Para manter sempre os animais livres de infestação de carrapato, pulga, entre outras coisas, tá? Então era isso que eu queria falar na aula de hoje, uma aula um pouco mais rápida do que o normal. Né, só relembrando alguns recados, né? Na nossa próxima aula, que é na quinta-feira, depois tudo eu vou postar, esses recados eu vou postar por escrito no grupo, tá? Na nossa próxima aula de quinta-feira, ela vai ser à noite, às 19h30, horário de Brasília, porque eu estou com um compromisso inadiável para quinta-feira à tarde, que acabou caindo essa semana. Vai ser nossa última aula, tá? E eu vou postar algumas informações sobre a prova também, que vai acontecer em 2 datas, tá? Vai acontecer no dia 26, no mesmo horário de aula, tá? Com uma revisãozinha ao vivo antes, e no dia 27, à noite, com a revisão gravada, tá? Um pouco depois. Essa prova, ela é no mesmo molde do questionário, tá? A diferença é que é só uma tentativa e vocês vão precisar fazer isso ao vivo, tá? Então, para essa prova, essa atividade, é a única que eu preciso que vocês estejam num local com uma boa internet e de preferência no computador, tá? Porque pelo celular pode cair, pode dar problema, como aconteceu em outras atividades. É a única, tá? E aí tem essas 2 datas, dia 26 à tarde, tá? No nosso horário de aula, e dia 27 à noite, tá? Professor, eu não fiz dia 26, não precisa nem justificar para mim. É só ir lá dia 27 fazer. Professor, eu quero já fazer dia 26 e ficar livre. Perfeito, pode ir lá e fazer, tá? Então, nessa atividade do dia, nessa prova, na verdade, né, que é o equivalente à prova do dia 26, a diferença é que ela é ao vivo, tá? As questões que caíram ao longo do semestre, tá? Ao longo da nossa disciplina, então pode ser que caia de novo, com mais essa unidade 4 e 5 agora, tá? Algumas questões, são 10 questões, e é só uma tentativa. Então, respondeu, é aquela nota que vai ficar, tá? Depois eu vou passar isso escrito certinho lá no grupo e sanar eventuais dúvidas aí que possam acontecer. E só recapitulando, eu já postei lá no SIGA as notas do questionário 2, tá? Então é só ir lá no SIGA, clicar na aba, na guia do lado esquerdo, aluno, ver notas, que vocês já conseguem ver a nota do segundo questionário, tá? Depois eu vou entrar em contato com alguns alunos que fizeram o primeiro, mas não fizeram o segundo, ou fizeram o segundo, não fizeram o primeiro, para ver como que a gente vai fazer para substituir essa atividade não feita, tá? Exatamente, Maida, é no SIGA. É igualzinho um questionário, tá? É como se fosse um questionário, tá? A diferença é que, em vez de ser 2 tentativas e ficar com 1 semana, 10 dias, como eu havia deixado, ela faz na hora. A duração, Márcia, é 90 minutos, tá? Só que assim, é 90 minutos do início da prova. Então, se eu fizer a revisão, por exemplo, às 14 horas de Brasília, do dia 26, fizer a revisão das 14 às 15 horas, horário de Brasília, eu começo a prova, por exemplo, às 15 horas em ponto, tá? Geralmente eu deixo 90 minutos para fazer essa prova. Então, se começar às 15, vai até às 16h30, tá? Se o aluno chegar, por exemplo, 15h30, 15h40, tá? Ainda que apareça lá em cima o tempo de prova como 1h30, ele só vai ter, por exemplo, se a prova começar às 15 horas e termina às 16h30, ele entrar às 16 horas, só vai ter meia hora de prova, tá? Então, é o único momento, é a única atividade nossa que é síncrona. Da mesma maneira, para o dia 27, noite, vai começar às 19 horas, tá? 19 ou 19h30, horário de Brasília, eu vou ver certinho ainda, e aí 1h30 para isso, tá?
Então, assim, a única questão é que o SIGA, quando você clica para abrir a atividade, ele sempre vai abrir com um tempo de 90 minutos. Porém, depois eu vou reforçar isso no grupo, tá? Se a prova está marcada para começar às 19 horas e você entrou, e é 1h30 de prova, e você entrou às 20 horas, tá? Você, por mais que ele apareça 1h30 de prova, você só tem meia hora para fazer e enviar, porque senão ele vai fechar e não vai permitir que você envie aquela prova, tá? Ele vai encerrar antes do tempo, tá? Então, isso aí depois eu vou ajustando com vocês certinho. Vou passar por escrito também lá no grupo, vou mandar por e-mail para a gente não ter problema. Mas fiquem tranquilos, eu estou de olho nas notas de vocês, principalmente na atividade 2, vocês foram muito bem, e dá suficientemente tempo para fazer. E aí depois, se alguém for mal e ficar de exame final, antes do exame final, eu vou tentar fazer aí uma recuperação para não ficar de PF, tá? Não, se a internet cair, é só voltar e entrar de novo dentro da atividade, tá? Porque o que acontecia, o que acontece com o questionário normal? No questionário normal, né, tanto a atividade 1 quanto a atividade 2, eu cadastrei 600 minutos para fazer, que equivale a 10 horas aproximadamente, tá? Quando você abre o questionário, ele já começa a contar o tempo das 10 horas. Então, muita gente abria o questionário e voltava depois lá para fazer ele, tá? Hora que se você abrir o questionário, por exemplo, meio-dia, você tem até as 10 horas da noite para você finalizar ele, senão ele vai encerrar automaticamente e vai registrar somente aquelas respostas que você marcou, tá? Esse é um dos problemas do SIGA. O tempo que ele coloca no questionário não é um tempo que você tem livre para fazer ao longo do tempo. Você abrir o questionário, você tem exatamente aquele tempo para poder responder ele, tá? Mas isso depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Se a internet cair, é só entrar de novo, tá? Que ele, como vai estar dentro do tempo, ele não vai impedir de fazer. E é o único dia e horário que eu peço a atenção maior de vocês com internet, com computador, para evitar esse tipo de questão, tá? Ainda assim, se eu ver pelo sistema, se eu ver que o aluno está com dificuldade de internet, que está caindo, eu gero uma prova em PDF, mando e dou o tempo aí restante para responder e enviar, tá? No mais, pessoal, acho que é isso que eu tinha de informação. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre automação mais simples e automação mais complexa, é automação voltada para a parte residencial, mas dá perfeitamente para adaptar uma automação para o campo. Tanto offline, ou seja, sem uma rede, quanto online, mediante uma rede ou uma internet, tá? E esse assunto da aula de quinta-feira é um curso que eu quero ministrar para vocês, um curso prático, uma aula prática, quando a gente puder retornar aí às aulas práticas depois dessa vacina, depois que esse vírus macalcado aí acabar, tá? Então, no mais, desejo uma boa tarde para vocês. Qualquer dúvida aí, vocês entrem em contato comigo, tá joia? E aí depois eu mando essas informações, hoje à noite eu mando com calma essas informações escritas certinho lá no grupo, tá joia? Um abraço, boa tarde, tchau, tchau.